professor Gessner Sônia aqui, um prazer receber o senhor no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, e a gente sempre aproveita a presença do senhor aqui para repercutir outros assuntos, né, que estão na mídia, que tudo que diz respeito à economia, né, principalmente o Brasil aí iniciando um novo governo. Mas o que chama muita atenção essa semana é a questão dos impostos sobre os combustíveis, né? Nessa semana o governo deve refinir aí a reoneração dos impostos sobre os combustíveis, a baixa dos impostos realizada pelo governo anterior. Primeira pergunta para o senhor: foi errada? E o quanto a Petrobras deve ser chamada a contribuir na tão falada política de preços dos combustíveis? Eu dou até um exemplo para o senhor. Aqui na França, a Total, que é uma empresa privada, colocou um teto de 1,99 euros para o ano de 2023 para os combustíveis. O que o senhor pensa disso? Olha, eu acho que é inescapável recolocar a tributação sobre os combustíveis, dada a situação fiscal brasileira. Eu acho que seria um péssimo sinal se continuasse a haver uma isenção dos tributos federais, se não houvesse essa reoneração, que pode ser eventualmente escalonada, que pode ser mais para a gasolina e menos para o diesel, dado o impacto sobre o transporte, mas é fundamental, sob pena de agravar uma percepção que existe de que há um grande risco fiscal, uma grande indisciplina fiscal, no momento em que não há uma regra fiscal vigente. Então, é essencial que volte, seria uma política populista, não voltar à tributação. É claro, depois, no âmbito de uma reforma tributária, de uma mudança mais global, se poderia até pensar em eventuais modificações. Mas eu acho que o recado tem que ser o compromisso do governo em relação à disciplina fiscal, sob pena de, para se evitar o impacto inflacionário dos impostos sobre combustíveis, você ganha um outro impacto inflacionário, que são o crescimento das expectativas inflacionárias em função da percepção de indisciplina fiscal que decorreria se não houvesse nenhuma modificação. Nesse sentido, acho que o ministro Haddad tem razão, o Ministério da Fazenda tem razão de propor, pelo menos é o que se depreende das notícias, de propor uma reoneração neste momento. Uma outra questão muito interessante também, muito difícil, e você melhor do que ninguém acompanhou isso de perto, que é razoável tributar mais combustíveis fósseis mesmo. Afinal, no médio e longo prazo, nós queremos dar o sinal de que os combustíveis fósseis devem ser mais tributados relativamente a outros. Mas essa é uma discussão de mais médio prazo, extremamente difícil do ponto de vista político, e a França talvez seja o exemplo mais icônico disso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o governo não deveria hesitar, sob pena de comprometer ainda mais a percepção de indisciplina fiscal. Ô Gessner, aí é uma situação bem difícil, né? Porque você tem do lado a inflação, você tem do outro lado as outras coisas. É claro que é muito compreensível e racional o seu ponto de vista aqui, trazido aos ouvintes do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Mas tem alguma outra coisa que poderia ser feita assim de imediato? Porque tem muita reforma que a gente sabe que demora. Você conhece bem o trâmite e o tempo do legislativo, que não é aquele ideal. Tem alguma outra medida que poderia vir acompanhada, né, dessa volta da tributação aí dos combustíveis, para, de alguma forma, amenizar o impacto da inflação, em última análise, no bolso das pessoas? Olha, Pedro, é muito difícil, digamos, do ponto de vista de popularidade, compensar aumento de impostos sobre combustível. É uma medida amarga. Agora, de qualquer maneira, eu acho que, a exemplo do que a gente discutia anteriormente sobre o problema das chuvas, etc., aqui também um conjunto de medidas é necessário. Eu acredito, inclusive, espero que o governo vá fazer isso,
quer dizer, simultaneamente a essa reoneração dos combustíveis, que poderá eventualmente ser um pouco mais gradual, a apresentação, como foi prometida pelo ministro Haddad, a apresentação urgente de uma regra fiscal que dê uma sinalização de, olha, o gasto não vai explodir, haverá, por exemplo, um limite ao endividamento aliado a uma meta de déficit primário, de superávit primário, na verdade, e aliado a uma revisão periódica de gastos que garanta uma alocação melhor de recursos. Eu estou aqui dando um exemplo daquilo que poderia ser anunciado como regra fiscal e que eu julgo, pela experiência internacional, que é algo bastante razoável. Eu acho que se simultaneamente houver essa sinalização, aliado a um cronograma claro, transparente, de uma reforma tributária mais para frente, e também, e aí voltando àquilo, desculpe, Sônia, que eu não mencionei a política da Petrobras, né? Mas há uma política que amorteça os impactos de variações de preços promovido pela principal empresa, que é a Petrobras. É algo que nós já discutimos, que há algumas formas de você amortecer esse impacto para que ele não seja tão imediato em função de mudanças nos preços internacionais. Isso poderia dar um sinal bastante positivo, dar um sinal de disciplina fiscal de um lado, dar um sinal de preocupação em não gerar um impacto muito forte no bolso do consumidor, mas, ao mesmo tempo, chamando atenção para os compromissos de médio e longo prazo. Em política econômica, eu acho que é preciso muita coragem e poder de persuasão, mostrando objetivos de médio e longo prazo e chamando a atenção que alguns sacrifícios de curto prazo serão necessários. É claro que tudo isso não dá para fazer milagre, não dá para arrumar a situação se não houver uma disposição de cortar gastos supérfluos. Infelizmente, essa é uma área que o atual governo não dá atenção. Aliás, essa é uma área que tem sido esquecida há muito tempo, que é cortar gastos na máquina pública, né? Realmente fazer uma reforma administrativa para valer, e isso certamente complementaria de uma forma muito boa o conjunto de medidas que eu mencionei, porque daria o sinal para a sociedade que, olha, é preciso, há alguns sacrifícios que o consumidor tem que fazer no curto prazo, vai pagar um pouquinho mais o litro da gasolina, um pouco mais o litro do diesel, mas o setor público também está fazendo sua parte em nome de um ajuste da economia. Professor